Natal, junto com a Fusion Clinic. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da Fusion Clinic, que a gente vem falando aí desses dias, né? Levam até você o Inside News especial Saúde. Pois é, no evento Fusion Experience. O evento para falar aí sobre as principais tendências desse mercado, gente, está preparado para ele, né? É importante. Negócio de chegar alguma coisa ali, né, Alice? Se de repente se chega uma coisa pra você não sabe nem pra onde vai, não pode, tem que estar preparado aí pro mercado. Um mercado esse que muda de uma hora pra outra, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Então a gente tem que estar preparado. Então a gente vai reunir, olha, muitos profissionais de diversas áreas da saúde, comunicação e marketing, gestão e tecnologia. E hoje nosso Tribuna Livre recebe o Eric Kertens, o CEO da agência Report, empreendedor, especialista em marketing estratégico, danado, viu? Também a gente vai conversar com a nossa querida Maria Luísa Fontes, que eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram esse nome. Nossa querida Malu Fontes, né, que participou durante muito tempo aqui com a gente. Uma empreendedora grandíssima. E ela é empreendedora também da Fusion Clinic, co-organizadora deste evento maravilhoso. E aí a gente dá as boas-vindas pro nosso querido Eric e para nossa querida Malu, sejam bem-vindos. Bom dia para vocês, prazer tê-los aqui conosco. Vamos destrinchar, né, esse evento que vai acontecer na próxima semana, mais precisamente no dia 18, não é isso, Malu? Não é isso, Eric? Bom dia. Bom dia, Andresa, Alice, Eric. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan News. É um prazer, já que eu me considero em casa aqui, na verdade. De casa, você já também de casa, aquele programa de casa é aqui pra mim. Então, esse evento que eu tô co-realizando aqui com o Sistema Tribuna e a Jovem Pan tem sido preparado com muito carinho. Agora, dia 18, é o Dia do Médico, né? Então, nada como a gente fazer o lançamento dessa plataforma e fazer grandes debates sobre as tendências desse mercado, Sim, sobre como eu vou me preparar enquanto profissional da saúde para poder atender essas próximas gerações e até gerações que já estão tendo, mas do uso dessas tecnologias que eu ainda não estou acompanhando. Então, a gente vai debater sobre isso, como gerenciar melhor o meu escritório, o meu consultório, me posicionar nas redes sociais de forma para captar mais clientes, melhorar a minha rentabilidade e ainda ter uma qualidade de vida boa, quem é que não quer? Então, assim, vai acontecer lá no Sebrae, né, instituição que abraça o empreendedorismo, tanto a área da saúde como a área de humanas, e a grande maioria dos cursos a gente não forma com essa percepção, jornalismo também, né? Com a percepção empreendedora muito aflorada, a gente não se vê muito enquanto negócio. E quando a gente vai para o mercado, a gente vê que precisa desenvolver diversas outras habilidades, né? Que na cadeira da universidade a gente não aprendeu. E aí vem esse momento aqui para a gente colocar alguns conteúdos importantes na mesa para que esse profissional se profissionalize, não só tecnicamente, mas também quanto à sua carreira, a gestão da sua carreira. Muito bem. E aí no dia 18 a gente vai ter aí vários conteúdos baseados, principalmente, Andresa, nas dores desses profissionais. Sim. Melhorar a rentabilidade, melhorar o posicionamento de imagem, captar mais pacientes e também fazer a melhor gestão da sua vida, porque na grande maioria, Eric, eles ocupam diversas atribuições. Eles dão aula, eles fazem consultório, trabalham em hospital. Como conciliar isso também até com a vida pessoal da gente? Isso. Não dá para trabalhar 24 horas, né? Não, impossível. não dá. Tem que saber Ainda não dá. fazer essa divisão. Ainda, né? Ainda não dá, não fala assim, senão a gente fica preocupado, Eric. E a gente tá vivendo uma dinâmica, né, das mídias que é muito importante que o profissional, não só da saúde, todos os profissionais, eles se capacitem ainda mais, porque senão vai ser engolido, né, por essa época, dessa nova era digital que a gente tá vivendo. A gente pensou assim, olha, quando eu tô aqui com uma dor de cabeça do lado direito, até dei esse exemplo aqui essa semana, qual a primeira coisa que eu faço? Eu vou no Google e olho, dor de cabeça do lado direito, o que é? Aí aparece lá, 1000 possibilidades de coisas. Sim. Ou então no chat Inclusive GPT. morte. Câncer, morte, alguma coisa. Só coisa negativa. Pode ser só porque eu fiquei vendo o celular demais, né? Às vezes eu Enfim, dormi mal, né? Dormi mal. Problema de vista, pode ser qualquer coisa. E aí as pessoas meio que se apavoram e ficam na dúvida, onde é que eu consigo buscar uma informação dessa de qualidade? Então, o posicionamento desse profissional é extremamente importante para que ele vire referência no buscador das pessoas de informação, que hoje é a internet, né? Isso. O primeiro, antes a gente ia aqui para a Barça, tem uma Barça aqui na minha frente. Todo mundo fala dessa Barça. A gente ia aqui para a Barça, para o dicionário, ia pesquisar. Hoje não é mais assim. Então, muita coisa mudou e um fator muito diferenciado desse evento é que todo mundo que foi convidado para a banca e para fazer parte, enquanto protagonista desse evento, são empreendedores que têm uma premissa. Eles são empreendedores doadores.
eles fazem muito mais entrega de valor, preocupando em devolver para a sociedade algo que possa contribuir genuinamente para o ecossistema. Sim. Então, não é um empresário que está lá predominantemente para vender. Claro, todo mundo quer melhorar a sua rentabilidade, se posicionar melhor. Mas todos os empreendedores que estão lá, eles vão com o intuito principal de colaborar, de construir um ecossistema realmente mais promissor e pujante no segmento da saúde. Então, quando eu procurei a Rapó, é porque eu já tenho um histórico com eles dentro da CDL Natal de muita entrega de doação mesmo. Eles fazem muito trabalho social, voluntários, aí uma entrega como ser humano fantástica. Então, nada como unir aí as duas coisas, a competência técnica com a humanidade, que a gente vê aí, o mundo está atravessando situações muito complexas por falta dessa visão mais humanitária, desse olhar, desse papel mais de cidadão mesmo. E eu acho que a Rapó, ela casa as duas coisas, né? A competência técnica com... Tem algo muito interessante. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui Seja com vocês. Seja muito bem-vindo. Só pessoas incríveis. Eu queria ter um pouco da dicção que vocês têm de falar tão rápido e todas as palavras muito certas, cara. Parabéns, de verdade, de verdade. Incrível, incrível. Mas isso que a Malu tá falando é bem interessante, porque a gente tem uma parceria com a CDL já de longa data, né? E é muito interessante isso de poder devolver um pouco e não necessariamente vender num primeiro momento. Mas lá na Rapó a gente entende que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Sim. Então a partir do momento que eu ensino médicos, nutricionistas ou qualquer outro profissional a se posicionar, isso converte em venda, o nosso mercado ele também se torna aquecido. As pessoas começam a entender a importância de produzir um bom vídeo, de estar num ambiente como esse aqui para poder produzir conteúdo e levar conhecimento para outras pessoas. Porque aqui é uma troca. Eu estou dando conhecimento, mas em contrapartida eu tenho conteúdo para postar na minha rede social, para me posicionar como um especialista. Exato. Então é literalmente uma troca muito legítima. Érica, a Malu deu um panorama geral do que a gente vai poder ter ali nesse evento, né? Que a gente vai poder ter de conhecimento a mais nesse evento. E ela comentou justamente dessa parceria com vocês. Mas vamos entender um pouquinho, vamos antes, né? Vamos entender um pouquinho ali da agência em si, como é que surgiu, foi nesse objetivo específico da saúde ou é mais amplo? É mais amplo. A Rapó hoje ela atende diversos nichos, tá? Não só a área da saúde, a gente tem grandes especialistas lá dentro que têm resultado nessa área, mas a gente atende diversos outros nichos. Desde negociação de dívidas, né? Que tem uma coisa que o brasileiro faz, dívida, né? Tá aí o governo fazendo um monte de negociação. Exatamente. Então tem diversos nichos, desde pessoas que são instaladores de churrasqueira para condomínios de luxo até médicos, por exemplo, neurocirurgião. Por exemplo, a gente atende hoje uma das referências que é daqui do nosso estado e a gente produz o conteúdo dessa pessoa. Mas também clube de futebol como PSG, a gente produz o material, CDL, grandes lojas de design de móveis. Então tudo isso passa pela Rapó porque existe uma premissa, né? A estratégia ela pode ser adaptada para qualquer nicho. Literalmente qualquer nicho, desde o médico ao moço que vende frango assado. Existe essa funcionalidade na estratégia, essa flexibilidade. Então, hoje a Rapó, ela atende diversos nichos. Óbvio que a gente fica mais em alguns nichos específicos ali, tem muito área da saúde, vendas e coisas que a gente consegue literalmente escalar, né? Porque senão não faria sentido a gente entrar com todo o peso da Rapó e, de repente, ele com 10 pessoas por dia tá mais suficiente ali para ele, então não faz sentido. E essas, então, seriam aí as principais demandas, né? Da agência em si, né? Uma agência, né? Isso, é uma agência. A gente passa por quase todas as áreas do marketing digital. Então, tem a parte de produção de sites, tráfego pago, produção de conteúdo, fotografia e vídeo. Tudo que vai fazer com que a empresa se posicione de uma maneira para poder gerar relevância no digital. E especificamente nessa área da saúde, tem algum ponto que você destacaria? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Se existia um roteiro diferente, assim, por se tratar do profissional da saúde. O maior ponto a se atentar na área da saúde são as regras do conselho, né? Mas eu costumo dizer que se você responde as perguntas básicas que um ser humano tem, então, por exemplo, caramba, por que eu sinto dor de cabeça quando eu uso o celular com frequência? Essa é uma pergunta muito comum. Você fala, porque o celular faz mal. Tá, mas faz mal por quê? O que tem nessa tecnologia que ajuda a humanidade a avançar, encurta a comunicação, mas que de alguma maneira me faz mal? Então, se o médico ele começa a responder essas perguntas da maneira como ele responderia, de repente, para esposa, para um filho, para uma tia que tem uma dúvida. Então, quando ele leva isso para a internet, eu não tenho problema com o conselho.
O problema é que a gente começa a ter quando a gente quer dificultar muito. E existem algumas áreas hoje que elas sofrem com esse problema, que é, eu falo somente para outros profissionais. A área da advocacia e a área da medicina. Sim. Eles estão habituados a falar para outros médicos. Até mesmo o palavreado, né? Sim. As palavras que você usa, o vocabulário, ele é mais rebuscado, né? E acaba que a gente não entende nada, né? A gente brincou ali na outra sala antes de entrar. Não entende nada, né? É isso, a gente brincou ali na outra sala antes de entrar que a coisa mais difícil da nomenclatura na Rapó é o meu nome e o nome da Rapó. Depois que você entra, tudo se torna um português básico, cara. Sim. É o mais fácil possível para as pessoas entenderem. Seja ele um médico, especialista que se formou em Harvard, ou o senhor do frango que quer melhorar as vendas dele ali no final de semana. Então, tudo isso, para responder a pergunta de vocês, o mais difícil é esse, você trabalhar com conselho. Mas a partir do momento que você parte para as premissas mais básicas, que é as dúvidas que a maioria das pessoas tem, então você não tem nenhum problema, porque eu estou levando informação para a população. Então, aí acaba não existindo diferença, né, entre um nicho ou outro, né? Existe uma diferença? A diferença é que é gerar identidade. O mais difícil hoje é a pessoa entender a identidade dela, para daí então ela criar uma estratégia de marketing, né? A gente diz que hoje, se você abre uma empresa, a pessoa fala, tá, mas quem é seu público? Todo mundo. Porque todo mundo precisa de saúde. Mas nem todo mundo vai se identificar da forma como eu me comunico. Então, por exemplo, qual é o público da Rapó? A gente tem isso muito bem segmentado. Por exemplo, a Malu, ela seria uma persona feminina que contrataria a Rapó. Mas eu tenho uma outra persona masculina, um tipo de cliente específico que me contrata. Eu consigo ter esse padrão. Mas isso só vem a partir do momento que eu observo o meu negócio e o meu público. Sim. Então, a partir do momento que eu escolho com quem eu quero falar, todo o resto flui. Que aí eu sei exatamente que tipo de linguagem eu posso usar, se eu preciso ser mais acessível, eu posso ser mais técnico. Então, tudo isso parte do público. Então, pode ser aplicado para vários nichos? Pode. O que vai diferenciar é, cara, qual é a minha identidade? Então, por exemplo, a gente atende um neurocirurgião que ele é super formal. Então, se a gravata estiver torta, ele quer refazer o take, porque aquela imagem dele importa. Então, a gente, como agência, precisa entender isso. Eu não posso aplicar a mesma fórmula que seria para o Rod, que está aqui, que é um dos estrategistas lá da Rapó, e levar para um neurocirurgião, porque não casa. Não casa. Então, é entender quem é a outra pessoa que está me contratando e entender quem é o público dela. E aí eu crio uma comunicação relevante e única. Eu acho que esse especialista da área da saúde muitas vezes não consegue ter isso tão claro, né? Uma das grandes dificuldades que eles apresentam é a dificuldade de captação desses pacientes. Então, a grande maioria sai da universidade, entra no mercado de trabalho, já se credencia e o sonho dele é entrar num plano de saúde para poder o plano de saúde mandar uma demanda de paciente, né? E aí, isso tem um lado positivo, claro, você tem os seus consultórios aí cheios, porque a demanda da saúde ela é crescente. Sim. Mas, em contrapartida, o seu ticket talvez não seja tão satisfatório e você precisa atender muita gente. Isso gera um desgaste na sua qualidade de vida. Então, se a gente conseguir fazer com que esse profissional entenda o seu paciente, entenda quem é essa persona e se posicione de forma inteligente para essa persona, conseguir nas redes sociais, nas rádios, né, nas mídias todas, onde ela pode se posicionar de forma de autoridade, virar relevante para esse público-alvo, sim, ela pode fazer uma migração de ir para o particular, por exemplo, né? E atender... Hoje ela atende 100% plano de saúde, por exemplo. Ela começa a se experimentar nessas estratégias novas de posicionamento de autoridade e ela ir fazendo uma migração aí, 30, né, 70, aí depois 50-50 e até ela conseguir atender menos paciente com a mesma rentabilidade que ela atendia, né, um montão de paciente. Então, isso é geração de valor para esse profissional. Isso é muito bacana porque, desculpa, você não, pois não, fica à vontade, fica à vontade. Fico com medo de interromper, porque eu falo bastante. Jamais. É mais fácil eu te interromper. Perfeito, maravilha. Então, mas é muito interessante isso, quando a gente tem essa migração do plano de saúde para atender particular, é muito interessante que ele tem não só rentabilidade, mas ele tem tempo. E aí, quando eu tenho uma profissão que tem um propósito muito bonito, que é a parte da saúde, se eu tenho mais tempo e mais rentabilidade, eu consigo me dedicar até para coisas que vão ser mais relevantes para a sociedade. Sim. Eu consigo participar de projetos sociais, eu consigo participar, enfim, ficar de levar... com a família, estar né? com a família. Acredito eu também, Eric, que muito disso tem aquela coisa que muitas pessoas falam, olha, eu entrei no consultório, eu passei 5 minutos ali com o médico, ele nem olhou para minha cara, não me deu nem atenção. E às vezes, com isso, com esse monitoramento do tempo, você também consegue mostrar ali a qualidade da sua consulta, né? Tratar de uma maneira mais humana, como as pessoas colocam, né? Existe algo muito comum que você falou.
entrei no consultório, passei 5 minutos. Pode ter certeza que provavelmente esse é um médico, porque o Edplano, ele é um médico barato, que cobra barato. Quanto mais tempo você investe no relacionamento com o seu paciente, isso é para qualquer empresa, tá? Mas vamos focar aqui em medicina. Sim. Quando você Já investe mais tempo, saúde, né? exatamente, quando você investe mais tempo nesse teu paciente, mais caro é o teu ticket. Por quê? Hoje o ser humano ele briga por atenção. Sim. A moeda de troca do século que as redes sociais brigam o tempo todo é para poder chamar a tua atenção. Isso. Então o TikTok tenta fazer isso, o YouTube tenta fazer isso, o Instagram também. Não é à toa os likes e tudo mais, né? Exatamente. E não é diferente quando você vai para um atendimento 1 a 1. Se eu literalmente te ouço com atenção e eu me dedico para entender aquele teu caso especificamente, certo? E aí é a mesma coisa na rede social. Se eu me dedico para esse tempo, naturalmente a minha hora é mais cara, porque eu tô te ouvindo como tem que ser, eu tô prestando atenção, eu tô individualizando e humanizando o teu atendimento. E a gente tá falando aqui de saúde, então é necessário que isso seja feito e quanto mais atenção eu te dou, naturalmente, mais alto se torna o meu ticket do meu consultório, enfim. Sim. Que seja. Eu até estava comentando com o Eric de algumas pesquisas que têm saído sobre essa perspectiva de 4 gerações hoje que a gente vive, né? E como esses E pacientes... com diferenças enormes, né? Muito, É gritante as diferenças, né? Sim. Entre as Mas gerações. eles têm alguns pontos também em comum. Por exemplo, a grande maioria deles é inadmissível esperar mais de 30 minutos por uma consulta. Então, assim, eles até preferem um atendimento de 20 minutos Sim. com qualidade Sim. do que passar 1 hora em atendimento, mas 2 horas esperando, mais de 30 minutos esperando para eles é uma perda de tempo absurda, é um desrespeito, vamos falar assim. Então, a gente precisa também entender que o tempo não só para o profissional é precioso, mas também para aquele paciente. E como hoje a gente ainda vive, no nosso estado especialmente, um número limitado de profissionais médicos, né? A gente observa que eles não cuidam tão bem desse tempo do paciente. É quase fazendo meio que um favor, né? Ali... Tipo assim, chego atrasado muitas vezes no meu consultório, já tem muita gente esperando, às vezes não é por hora marcada. Então, precisa ter esse cuidado cada vez mais com esse paciente que vai ser exigente, ele vai se comunicar, ele vai postar na rede social a insatisfação e o desrespeito, se ele assim se sentir. Então, precisa ter cuidado com isso. Até porque isso, Malu, desculpa te interromper, mas até porque isso é muito fácil hoje também, né? A gente tá ali nas redes sociais... Não gostei, vou lá, posto alguma coisa, né? E aquele negócio de você falar, se você for ruim pra uma pessoa, ela vai espalhar pra 10. Nossa, tem Mas se isso. for bom, Isso é demora muito... pra ela te Hoje em dia, eu divulgar. acho que isso ainda é pior, né? Sim. Porque assim, é muito rapidamente que a coisa se espalha, né? Com as redes sociais. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Que você tá comentando. Claro, a gente já tem, inclusive, ótimos exemplos aqui no estado de clínicas, de hospitais que já estão se organizando na parte da sua gestão do tempo, conhecendo melhor quem são os seus pacientes, conseguindo promover uma experiência para ele de uma forma mais humanizada, de uma forma mais eficaz. E isso é inovação na área da saúde. Sim. Isso é tecnologia ajudando a saúde a entregar o que ela precisa, que é democratizar o acesso à saúde de qualidade, né? E uma coisa, né, Eric, que a gente estava comentando aqui há pouco tempo, é que embora tenha-se muitas estratégias de comerciais mesmo, de captar pacientes, eu até disse, não vamos usar esse termo venda, porque para a área da saúde, o próprio paciente não quer se ver como um cliente de serviço. A sua saúde é inegociável, é uma coisa muito importante. Diferencia, né, esse paciente do cliente. Exatamente. Então, precisa ter esse cuidado para não colocar o seu paciente como se você estivesse vendendo uma pizza, vendendo uma roupa. Então, essa estratégia precisa ser bem pensada, precisa ser bem construída para que você não perca a mão. E aí você pode até ter vários seguidores e ganhar, né, fama por alguma coisa mais disruptiva que você fale, de uma forma mais engraçada, de uma forma mais caricata, né, como a gente vê aí vários profissionais. Mas é ter cuidado se esse paciente, né, né, Eric? Já vai o sócio dele. Se esse paciente é realmente o paciente que você quer alcançar, se você quer atingir, que você quer captar. Então, entender quem é esse paciente é a ferramenta número 1. Isso parte do principal que a gente tinha falado lá. Cara, eu quero me posicionar, sair da faculdade agora, o que eu faço? Para quem eu quero falar? Então, é literalmente escolher um tipo de público.
Então, Sim. por exemplo, se o público... Esse nicho é muito importante, Exato, né, Eric? exato. Se eu entendo que lá na Rapol o meu público é a Malu, eu não vou falar com uma linguagem para um jovem de 19 anos como o Joel que está aqui. Então não faz sentido. Eu estou indo contra a mão total. Sim. Então eu falo com menos pessoas, mas eu me torno muito mais relevante dentro daquele pequeno nicho ali dentro da E sala. acaba que os números são uma coisa à parte, né, Sim. Érica? Porque não adianta eu ter 100 mil seguidores e aquele conteúdo não falar com ninguém, né? É, exatamente. Isso é muito comum hoje. Principalmente nessa época de Existe efeito influenciador. manada no marketing também, todo mundo se vestindo igual, todo mundo falando igual, mesmo cabelo, tudo. É isso. Quando a gente começou lá na Rapol, que a gente tem o hábito de se vestir de preto, né? Você vê pelos meninos aqui, eles estão de preto. Eu vim Adoro, de eu branco gosto para também. eu vim de branco para diferenciar um pouco, mas é exatamente isso. Hoje se tornou Sim. comum. Então, Então, o que acontece? Eu preciso analisar, falo, cara, isso aqui tá incutido dentro da minha cultura da empresa, ou é o que eu posso mudar e não vai fazer diferença? Então, na Rapol, os clientes da Rapol entendem que a gente se veste de preto. Então, por exemplo, quando tem um diretor de uma empresa muito conhecido, ele é o Sérgio, e aí quando ele vai de preto trabalhar, o povo fala, tá parecendo a galera da Rapol. Então, isso se tornou normal. Acaba que é algo que ligado à marca nossa vocês, né? personalidade. Isso. Mas se para outra pessoa não é, se isso não faz parte do teu dia a dia, cara, se diferencia de outra maneira, bota uma camisa vermelha, amarela, sabe? Não precisa ser preto porque todo mundo tá de preto. Então isso parte daquilo que eu falei lá no começo, identidade. Qual é a sua identidade? Exato. A partir do momento que você decide isso, todo o resto ele começa a caminhar com mais fluidez, assim, você para de ficar dando volta, você para de querer ficar fazendo trend, porque esse é um dos maiores medos dos médicos que vem pra gente, assim, de idade um pouco mais velha, assim, de 40 pra cima. Sim. Fala, pô, mas eu vou ter que fazer dancinha, cara, não. Dancinha é pra quem quer fazer dancinha. Se você Sim. falar pra mim que quer fazer, é com você mesmo, não tem nada a ver com isso. Mas se você não quer, não se preocupa. Isso é só uma forma de você fazer algo dentro da rede social. E talvez não seja a mais efetiva, Buscar ali o seu direcionamento, Sim, né? E com certeza. as pessoas se destacam por coisas diferentes, né? Com certeza. E pela criatividade diferente também, né? Exato. Malu, eu vou especificamente já direcionar pra você, pra gente falar um pouquinho aí do que realmente vai acontecer, quem vai estar por lá nesse dia, no evento, quais as palestras, como é que vai ser, em formato de palestra, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o evento em si. Vamos lá. O Fusion Experience, a gente pensou exatamente num momento de encontro e conectar essas pessoas da Sim. área da saúde. Seja você especialista, seja você dono de clínica ou até empresas correlatas. Então, a gente vai ter no foyer do Sebrae uma parte de integração. A Jovem Pan News vai estar lá, você, Andresa. Vai estar lá ao vivo para fazer conexões e transmissão dessas autoridades que vão estar lá no momento, né, no Fusion Experience. Depois a gente vai ter um momento network com a Vox to You, lá o nosso Luiz. Vai estar lá nos presenteando com esse momento para gerar conexão mesmo e network no evento. Depois eu vou entrar para falar de um painel sobre que saúde o futuro nos reserva. Sim. E a gente vai apresentar as grandes tendências desse mercado. E na sequência a gente vai ter o Fusion Talks, onde a gente vai ter 3 especialistas. O primeiro vai ser o Dr. Gutenberg Gurgel, que é o dono do Angiovascular, do hospital, onde eles têm lá uma incubadora sensacional, um laboratório dentro do próprio hospital, onde tem fomentado muita inovação e tecnologia aqui. Ganharam já vários prêmios. A gente vai ter o Eric aqui da Rapol falando sobre estratégia de posicionamento de imagem para a área da saúde. E a gente vai ter a Isabela, que ela é gestora do Polo de Saúde do Sebrae. Na verdade, não é do Sebrae, é do estado do Rio Grande do Norte, mas ele é liderado hoje pelo Sebrae. E como esses atores têm se conectado de forma, agora, organizada, de forma deliberada, né? Vamos dizer assim. Porque durante muito tempo eu achava que o problema de saúde era a falta das coisas, mas é muito mais essa desconexão. Então, esse momento do Fusion Experience é pra gente se conectar pra mesmo. Organizar, né? Pra organizar e unir essas organizar as pontas ideias, né? Concatenar pra organizar. Eric, só pra gente finalizar aqui. Certo. Uma diquinha aí, só deve uma diquinha básica. Assim. Básico do Nunca básico. me posicionei, quero começar a me posicionar, o que eu devo fazer? Aquela Quero dica ser básica. famosinho. Além de buscar a Rapol, né? Sim, esse é um passo também, é isso. A primeira dica mais importante que eu dou faça questão de mostrar o dia a dia. A área da medicina ela é muito mistificada, então tem gente que tem pavor de ir ao médico, por exemplo, de ir ao consultório, evita a todo Acho que custo. A grande maioria, viu, Sim. Eric? A gente tem assim... Não é algo natural, né? Vou no médico vou hoje. No médico, ela vai ter que fazer um monte de exame. Exatamente. Né? E a partir do momento que você, como profissional da área da saúde, consegue mostrar a sua rotina e mostrar que dentro do que acontece no seu consultório não é um bicho de 7 cabeças, isso gera identificação com o paciente, fala assim, caramba, acho que eu quero ser atendido por essa pessoa, faz sentido, eu preciso ir lá. A saúde, a gente estava conversando um pouco antes, ela está caminhando
caminhando muito para ser algo preventivo do que algo que vai resolver um problema que já aconteceu. E que é o essencial, né? Exato. A gente sempre tá falando aqui, todas as entrevistas nessa área é sempre prevenção, 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 É né? isso, é o que eles batem muito em cima. E aí, quando você vai pra rede social de um médico, é isso, mostra a sua rotina, cara. E Se para os você... profissionais que são tímidos? Essa é muito boa, essa é muito boa. Eu era muito tímido, eu tinha um problema absurdo pra me comunicar. Então, o primeiro passo é, cara, eu não quero mostrar meu rosto. Então, entenda que talvez o seu engajamento ele seja um pouco menor. Mas, principalmente para algo que é tão delicado, que você lida diretamente com uma pessoa, você toca na pessoa. Sim. Então, tipo, não tem nada mais direto do que isso. Então, infelizmente, vamos tratar a timidez aí. Tem o pessoal da Vox que pode ajudar. Que ajuda, mas né? dá pra você destravar de algumas maneiras. Sim. Dá pra você não necessariamente aparecer o tempo todo. Se eu tô apontando a câmera do celular pra você, não necessariamente eu tô me filmando. Pra minha clínica, pra, enfim, Sim. se o meu paciente permite isso também. Então, a gente usa muito esse artifício de mostrar o outro pra mostrar que eu estou me relacionando, me envolvendo com outras pessoas e que eu me importo com aquele paciente. Olha. Então, o mais fácil de começar criando conteúdo é mostrar sua rotina. O mais fácil de todos, porque sua rotina ela se repete todos os dias, então Sim. nada mais simples do que mostrar isso. Sim. Você indo pra rádio, E você não vai o estar médico fora indo do pro seu consultório. Você do não tá seu criando dia a nada dia, novo, né? você tá documentando. Da sua rotina ali, né? Exato. Você não exato. vai, eu tenho que agora, né, ficar na frente das Preciso câmeras. criar Não, um eu tô conteúdo virado no pra meu dia a câmera. dia. Não, É. você mostra quantos pacientes eu atendi, quais foram os casos mais comuns, quais são as dúvidas mais comuns que você recebe no seu dia a dia ali, qual é a relação de idade, os problemas que aquela idade mais tem. Então, tudo isso vai se tornando muito mais simples e aí, quanto mais você fizer, mais fácil fica. Olha aí, Começa dica pelo que você valiosa. domina, né, É Eric? isso. Começa pelo que você tem mais afinidade, que você domina, que é o mais fácil pra você. Exatamente. E aí vai começando de pouquinho em pouquinho, de repente, quando você vê, você vira aí um Influencer. influencer É da área isso. da saúde pro bem, né? É isso, Influencer do bem. Exatamente, É isso. exatamente. E aí, Malu, quem quiser se inscrever, inscrições abertas ainda? Inscrições como é que tá abertas funcionando? gratuitas da www.fusionclinic.com.br. Você vai acessar lá no link do Fusion Experience e se cadastrar, especialistas e profissionais da área da saúde, né? Vai colocar lá o seu conselho e também clínicas e parceiros. Maravilha. Portanto, quero agradecer, Eric, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Todas as dicas. Você deu várias aí, não foi só uma, não. Foram várias. Foi bom demais. E quem quiser ouvir mais, vai lá, se inscreve, né, Malu? Malu vai continuar conosco aqui, né? Daqui a pouquinho a gente continua ainda tratando sobre esse evento maravilhoso, mas já agradecendo aqui a presença do Eric. Muito obrigada, agradeço. viu, Érica? Nada. Eric, às 10 horas... agora, você viu? Eu falo rápido, aí sai errado às vezes. Mas, 10 horas e 43 minutos, antes da gente ir aqui pro nosso intervalo comercial e continuar na sequência, né, falando aí desse evento maravilhoso, quero falar pra você